Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, conceda-nos a graça de compreendermos a palavra do Senhor e a docilidade de acolhê-la em nosso coração. Nossa Lexio Divina, com o texto de João 1, de 29 a 34. No dia seguinte, João vê Jesus aproximar-se dele e diz: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou adiante de mim, porque existia antes de mim. Eu não o conhecia, mas, para que ele fosse manifestado a Israel, vim batizar com água. E João deu testemunho dizendo: Vi o Espírito descer como uma pomba vinda do céu e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água, disse-me: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e dou testemunho de que ele é o eleito de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus diz que João, o Batista, é o maior de todos os profetas, não que os outros não tivessem a sua grandiosidade, não tivessem missões grandiosas, que não tivessem sido homens de Deus, sim, foram. Mas todos os outros, eles anunciavam uma promessa que Deus havia feito. Eles diziam do Messias e eles preparavam o povo para aguardar o Messias. Mas João, ele tem o privilégio de ser aquele que não mais anuncia que o Messias virá, mas sim apontar para o Messias e dizer: é esse aí. E foi o Espírito que me revelou. Eu não o conhecia, mas o Espírito me revelou que quando eu visse o Espírito Santo numa forma de pomba sobre ele, aquele é o enviado. Por isso que João, ele diz: ele é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E nessa afirmativa, João já nos deixa pensar, nos faz refletir que significado traz o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Nós nos lembramos que Abraão, ele foi por Deus enviado a sacrificar o seu único filho, Isaque, como prova de que, de fato, ele amava a Deus acima de tudo. E quando, lá no Monte Moriá, Abraão vai sacrificar seu filho Isaque, o anjo vem e pega na mão dele e diz: muito bem, demonstraste que és realmente temente a Deus. E quando Abraão olha de lado, tem um cordeiro para que ele sacrifique a Deus no lugar de seu filho Isaque. Essa expressão, Cordeiro de Deus, os israelitas, os judeus, conheciam muito bem, porque sabiam do fato acontecido com Abraão, o seu pai, o pai dessa multidão de judeus, de israelitas. Foi ele o primeiro. Foi a partir de Abraão que se forma aquele povo. E ele foi provado para entregar o seu filho único, o filho da sua esposa. E quando ele vai fazê-lo, Deus manda ele sacrificar um cordeiro. Agora, João já está deixando a entender
aqueles que quisessem pensar, refletir e com honestidade, de uma maneira especial, os escribas, os fariseus, os doutores da lei, eles saberiam o que João estava dizendo. O Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que será sacrificado para pagar o pecado da humanidade. E outro fato interessante, ele diz, esse aqui que eu estou dizendo, ele batizará com o Espírito Santo. E diz mais, eu vi e dou testemunho de que ele é o eleito de Deus. Aquelas pessoas que estavam com João tinham dois caminhos a tomar. Ou acreditar nele e seguir Jesus Cristo, ou nem pensar no que João estava dizendo, porque podia trazer muitas consequências, porque podia trazer decisões, e eles talvez não quisessem ter que mudar de vida, ter que decidir alguma coisa. Muitos preferiram fazer de conta que não ouviram o que João disse. Outros, e nós temos testemunho de dois que ouviram, que são os discípulos, os apóstolos, João, o evangelista, e André. João, irmão de Tiago, André, irmão de Pedro. Eles, antes, eram discípulos de João Batista. E quando ouviram João falar isso, eles passaram a seguir Jesus Cristo. E nós? Nós acolhemos Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus, aquele que tira o meu pecado, o seu pecado. Nós acolhemos Jesus Cristo como sendo a grande promessa que Deus fez, que o Pai fez. Mas não pode ser um acolher simplesmente dizendo da boca para fora, mas com as verdadeiras consequências que essa proclamação exige. A nossa conversão. Para isso, o arrependimento de ações, de atos, arrependimento de muitas ideias, de pensamentos, e deixar que todo o nosso ser seja conduzido por Jesus Cristo. Assim, nós o acolheremos, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e o meu pecado. Mas para isso, eu preciso segui-lo. Não é só saber que Jesus é o Cordeiro de Deus, mas é deixar que o seu ensinamento, que o seu evangelho ecoe em nossas vidas. Façamos então esse compromisso agora. Vamos nos comprometermos a que de fato Jesus assuma o senhorio dele em nossas vidas, sendo fiéis ao evangelho. Depois, contemplemos as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.